E se cada momento da sua vida estivesse sendo gravado? Cada palavra, cada olhar, cada oração. E se alguém tivesse o poder de rebobinar sua história para te condenar, não por crimes, mas por sua fé? Vivemos em um tempo onde o impossível deixou de existir. O que antes era fantasia de filmes de ficção científica, hoje é parte do nosso cotidiano. Quantas vezes você já falou sobre um produto e minutos depois ele apareceu como anúncio no seu celular? Quantas vezes você percebeu que suas escolhas online estavam sendo monitoradas, moldadas, vigiadas? Agora imagine um mundo onde tudo que você vê, fala ou faz é registrado por um pequeno dispositivo implantado em sua cabeça. Toda a sua história, cada erro, cada acerto, cada ato de fé, armazenado em uma nuvem invisível, acessível por qualquer autoridade com poder suficiente para controlar sua vida. Essa é a realidade do episódio The Entire History of You, da série Black Mirror. Uma ficção, sim, mas tão próxima da nossa realidade que se torna um alerta espiritual. Um mundo onde a privacidade é uma ilusão, onde cada lembrança pode ser usada contra você, onde seu próprio testemunho cristão pode se tornar sua sentença. E se essa tecnologia cair nas mãos erradas? E se o anticristo tiver acesso total à memória de cada cristão, às pregações que ouvimos, aos versículos que lemos, aos momentos em que dobramos os joelhos em secreto? O que hoje parece conforto e praticidade, amanhã pode ser a base para uma perseguição digital sem precedentes. Antes de continuarmos, curta este vídeo e compartilhe com quem precisa acordar. Comente abaixo. Você entregaria toda a sua memória ao governo? Agora vamos mergulhar no primeiro capítulo desta jornada, onde as Escrituras já alertavam sobre essa profecia tecnológica. O livro de Apocalipse, capítulo 13, nos apresenta um dos alertas mais sérios das Escrituras. Um sistema mundial onde ninguém poderá comprar nem vender sem uma marca, onde todos estarão sob o domínio de uma figura maligna, a besta. Essa profecia, que durante séculos parecia distante ou até simbólica, hoje se aproxima de forma literal. Para um controle tão absoluto, não bastam sistemas políticos. É necessária tecnologia. E o que estamos vendo em nossos dias é justamente o surgimento de tecnologias que permitem o rastreio, o controle e a punição de comportamentos fora do padrão. Estamos cercados por câmeras inteligentes, softwares de reconhecimento facial, escutas digitais e assistentes de voz que gravam até aquilo que não dizemos diretamente a elas. Sistemas de crédito social já são testados na China, onde o comportamento do cidadão determina se ele pode viajar, estudar, trabalhar. Agora, imagine isso voltado contra aqueles que professam a fé cristã. Será que já não estamos caminhando para o tempo em que ler a Bíblia em voz alta, ensinar doutrinas bíblicas, ou simplesmente professar que Jesus é o único caminho será interpretado como discurso de ódio? Não se trata mais de se, mas de quando. A perseguição cristã no futuro será silenciosa, técnica e legalizada. O sistema do anticristo não precisará levantar espadas. Bastará levantar uma notificação de violação. Comente abaixo. Você já sentiu que está sendo observado ao viver sua fé? Isso te assusta? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o tempo que estamos vivendo. No episódio The Entire History of You, somos apresentados a um implante chamado grão, uma pequena tecnologia inserida atrás da orelha que grava tudo o que a pessoa vê, ouve e fala. Isso permite que cada momento da vida seja reproduzido como um vídeo, revisto a qualquer hora e até projetado em telas para outras pessoas assistirem. O conceito, embora assustador, é surpreendentemente próximo de tecnologias que já existem. Em 2023, pesquisadores da Universidade de Osaka, no Japão,
conseguiram reconstruir imagens que uma pessoa viu apenas lendo sinais cerebrais. Empresas como a Neuralink, de Elon Musk, já testam implantes cerebrais que captam e transmitem sinais neurais. Em pouco tempo, poderemos ver memórias sendo transferidas ou revisadas com precisão cirúrgica. Mas e se isso for usado por governos totalitários? E se o sistema global do anticristo tiver acesso direto à mente e à história de cada indivíduo? Imagine ser interrogado por crer em Jesus, e o sistema simplesmente rebobinar suas memórias, projetando na tela cada culto que você frequentou, cada oração feita em voz baixa, cada vez que você evangelizou alguém no trabalho. Como esconder sua fé quando até sua mente pode ser devassada? Essa é a distopia espiritual que precisamos entender. Uma era em que a perseguição não precisará mais de denúncias, porque o próprio sistema terá tudo registrado. E quem controlar essas gravações poderá decidir o que é verdade, o que é crime e o que deve ser punido. Reflita. Será que a tecnologia que hoje usamos para registrar momentos felizes poderá um dia ser usada como prova contra nós por crermos em Cristo? A palavra de Deus nos ensina que no fim dos tempos, o mal se disfarçará de luz, e muitos serão enganados. A tecnologia não é neutra. Ela será o meio para uma perseguição inteligente, eficiente e aparentemente justa. Comente. Você confiaria suas memórias mais íntimas a um sistema controlado pelo mundo? Compartilhe com alguém que acha que tudo isso é apenas teoria da conspiração, porque a realidade está mais perto do que imaginamos. Pense por um instante na quantidade de momentos íntimos que vivemos na presença de Deus. Orações sussurradas no travesseiro, lágrimas derramadas em silêncio, promessas feitas a Cristo, longe dos olhos humanos. Agora, imagine se cada uma dessas memórias pudesse ser acessada, gravada, arquivada e analisada. Não por você, mas por um sistema mundial que vê a fé cristã como uma ameaça à nova ordem. Essa é a premissa assustadora que surge quando unimos as profecias bíblicas com o avanço da tecnologia de gravação neural, como vimos no episódio The Entire History of You. E isso não está mais distante da realidade. Em países como a China, sistemas de vigilância com inteligência artificial já conseguem identificar expressões faciais de emoção, analisar microexpressões e associar sentimentos com eventos específicos. Tudo isso sem sequer implantar chips, apenas usando câmeras e dados comportamentais. Agora, some a isso as pesquisas que buscam decodificar ondas cerebrais. Cientistas já conseguiram reconstruir imagens que uma pessoa viu, apenas analisando sua atividade neural. O que nos impede de imaginar um futuro onde as lembranças possam ser acessadas e exibidas em tribunais, como provas de pensamento subversivo? No contexto cristão, isso é ainda mais grave, porque o verdadeiro cristão carrega em sua mente e em seu coração os valores eternos do Evangelho. Rejeitamos os padrões do mundo, anunciamos que há um único caminho e permanecemos firmes mesmo quando isso nos custa amizades, reputação ou conforto. Em um sistema controlado por forças anticristãs, isso é considerado rebeldia. Imagine um cenário onde você é interrogado, e ao invés de negar sua fé ou esconder evidências, o sistema apenas acessa suas lembranças. Cultos frequentados, sermões ouvidos, decisões tomadas diante de Deus. Em poucos segundos, o que é sagrado se torna uma ferramenta de condenação. As memórias, antes território da alma, se tornam munição do inimigo. E nesse cenário, o cristão fiel não é apenas perseguido pelo que faz ou fala, mas pelo que pensa e crê. Um novo tipo de martírio surge: o martírio mental. Uma guerra onde o campo de batalha é a própria mente do justo. Não estamos falando de ficção científica. Estamos descrevendo um caminho que já começou a ser trilhado, passo a passo, em nome da segurança, do progresso e da inclusão.
Quando o mal se disfarça de bem, os santos são tratados como criminosos. E é por isso que precisamos estar espiritualmente preparados. Porque o que está por vir não será apenas um ataque ao corpo ou à palavra falada, mas uma invasão ao santuário interior onde habita nossa fé. A Bíblia nos revela que, nos tempos finais, surgirá um líder mundial, uma figura envolta em engano, com aparência de cordeiro, mas voz de dragão. Esse é o Anticristo, mencionado em Apocalipse 13, que exercerá controle sobre toda a terra. E para exercer esse domínio, ele precisará de mais do que poder político. Ele precisará de tecnologia, e não qualquer tecnologia, mas aquela capaz de ver tudo, saber tudo e dominar tudo. O olho que tudo vê não é mais um símbolo místico perdido em teorias da conspiração. Ele está sendo construído agora, diante dos nossos olhos, com sistemas interligados de reconhecimento facial, escutas ambientais, análise de padrões de comportamento, algoritmos preditivos e coleta de dados em massa. Nossos celulares, assistentes virtuais, redes sociais e até eletrodomésticos já capturam informações sobre nós. E o que muitos veem como conveniência, na verdade, é um treinamento para a aceitação da vigilância plena. Sob o domínio do Anticristo, a ideia de privacidade será considerada suspeita. A transparência total será exigida como prova de boa cidadania. E quem se recusar a se submeter, quem insistir em guardar no coração os mandamentos de Deus e não se dobrar ao sistema, será tratado como rebelde, como ameaça. A marca da besta, mencionada nas Escrituras, representa esse selo de submissão. Não será apenas uma marca física ou digital. Será uma exigência de lealdade total. E para garantir essa lealdade, será necessário monitorar cada ação, cada pensamento, cada emoção. As tecnologias que hoje surgem com promessas de saúde, produtividade ou conforto, amanhã serão ferramentas para vigiar a alma dos servos de Deus. Será um tempo em que o governo não apenas controlará onde estamos ou o que fazemos, mas também quem somos de verdade. Imagine viver em um mundo onde, ao fazer uma oração silenciosa, seus sinais cerebrais sejam detectados por um sensor. Onde, ao ler um versículo da Bíblia, um drone inteligente registre sua atividade e envie um alerta. Parece exagero? Em algumas nações, já existem aplicativos obrigatórios que rastreiam a frequência religiosa dos cidadãos. E isso em pleno século XXI. O olho que tudo vê será celebrado como a solução para o caos, a resposta para a insegurança e o caminho para a paz global. Mas os que conhecem a verdade saberão que por trás da promessa de ordem existe um plano para silenciar os fiéis. A verdadeira questão é: estaremos preparados para permanecer firmes quando esse olho se voltar contra nós? A palavra nos garante que os fiéis vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e que não amaram suas vidas até a morte. O controle do Anticristo será real, mas o poder de Deus é eterno. O que parecia fantasia em Black Mirror ou ficção futurista dos anos 2000, hoje já é rotina em muitos países. Estamos em 2025 e o mundo assiste, muitas vezes de forma passiva, à implantação de tecnologias que possibilitam exatamente o cenário de controle total previsto nas Escrituras. Vamos começar por um exemplo impactante: a China. O país implementou um sistema de crédito social, onde os cidadãos são monitorados por meio de milhões de câmeras com reconhecimento facial. Suas compras, deslocamentos, amizades e até comportamentos em redes sociais influenciam sua pontuação. Aqueles com baixa pontuação perdem o direito de viajar, matricular os filhos em boas escolas ou conseguir empregos. Isso já acontece, e a tecnologia que torna isso possível já está se expandindo para outros países, inclusive com empresas privadas,
criando sistemas similares. Outro avanço impressionante e assustador é o da inteligência artificial combinada com neurotecnologia. Empresas como a Neuralink e outras startups estão desenvolvendo implantes cerebrais capazes de captar sinais do cérebro e convertê-los em comandos digitais. Um usuário pode, por exemplo, escrever um e-mail apenas pensando. A aplicação disso em medicina pode ser nobre, mas nas mãos de um sistema maligno, a leitura de pensamentos se tornaria uma arma de repressão. Você já ouviu falar em chatbots de confissão religiosa? Algumas igrejas tecnológicas já oferecem atendimentos automatizados, onde você confessa pecados para uma inteligência artificial. Agora imagine isso sendo monitorado, registrado, analisado por autoridades. Aquilo que é sagrado se torna vulnerável a julgamentos seculares. E há mais: algoritmos de reconhecimento emocional, capazes de detectar estresse, medo, alegria e tristeza, com base em microexpressões e batimentos cardíacos. Já há sensores que fazem isso em tempo real, em escolas, escritórios e até postos de segurança. Em um mundo controlado pelo anticristo, esse tipo de tecnologia pode ser usado para detectar reações suspeitas diante de símbolos do sistema, como se sua recusa silenciosa fosse interpretada como uma ameaça. Agora pare e pense. Se tudo isso já é possível em 2025, o que mais pode ser desenvolvido até que se concretize o cenário descrito em Apocalipse 13? O mais alarmante não é apenas o avanço tecnológico, mas a forma como o mundo aceita isso com naturalidade. A vigilância virou praticidade, a exposição virou compartilhamento, e o controle virou segurança. Mas para o cristão atento, isso é a construção de um caminho perigoso. Um sistema que, quando plenamente estabelecido, não permitirá espaço para a fé livre. Essas tecnologias, embora vendidas como progresso, escondem um potencial de dominação jamais visto. E quando o sistema global quiser erradicar o cristianismo, não precisará de soldados. Bastará um código, uma leitura de memória, um alerta disparado pela própria tecnologia que levamos no bolso. O futuro está sendo programado. A pergunta que fica é: estamos espiritualmente prontos para resistir a essa nova forma de perseguição? Durante séculos, os cristãos foram perseguidos por impérios, reis, governos ateus e regimes totalitários. Mas a nova face da perseguição não terá a aparência de soldados ou prisões físicas. Ela virá através de notificações, bloqueios de acesso, exclusão de contas e julgamentos silenciosos. Um cristianismo cancelado, invisibilizado, silenciado, não com espadas, mas com algoritmos. Imagine um mundo onde postar um versículo bíblico é interpretado como discurso de ódio, onde defender os princípios do Evangelho é classificado como extremismo religioso, onde negar-se a aceitar padrões morais impostos pelo sistema digital global resulta em bloqueio de contas bancárias, suspensão de acesso à internet ou até proibição de circular livremente. Parece distante? Em partes da Europa, já há projetos de lei discutindo a criminalização de discursos considerados intolerantes, mesmo que baseados na fé cristã. Em alguns lugares, pastores já foram presos por pregarem contra práticas que a Bíblia condena. Nos Estados Unidos, plataformas digitais já derrubaram vídeos de pregadores por violarem as diretrizes da comunidade, quando falavam de temas bíblicos sensíveis. O que antes era liberdade de expressão, agora é rotulado como discurso perigoso. E aqui está o ponto central. Em um mundo hiperconectado, sua vida digital é sua identidade. Quem controla seus dados, controla sua vida. Se um sistema anticristão decidir que crer em Jesus é ofensivo, intolerante ou radical, o simples fato de se declarar cristão será suficiente para te tornar alvo. Sua fé se tornará sua ficha criminal. Pior ainda,
Com os avanços em reconhecimento de voz e leitura de pensamentos, o que você disser em uma oração, ou até o que pensar ao ler as Escrituras, poderá ser rastreado, armazenado e classificado como ato subversivo. O coração, antes santuário inviolável, será exposto diante de um sistema que tudo vê e tudo julga. Você lembra de Daniel, que foi lançado na cova dos leões, não por atacar ninguém, mas simplesmente por orar? Em breve, não será preciso orar em público para ser considerado infrator. Um pensamento, uma convicção íntima, poderá ser suficiente. A tecnologia será a nova arena dos leões. E os fiéis serão os alvos, não por suas armas, mas por sua fidelidade. Muitos acreditam que o tempo da perseguição está no passado. Mas o que se aproxima é uma perseguição sofisticada, digital e muito mais perigosa. Porque ela não virá com gritos ou ameaças, mas com sorrisos tecnológicos, dizendo que tudo isso é para o bem da humanidade. O Evangelho será chamado de retrógrado. A Bíblia será considerada ofensiva. A fé, um vírus. E os cristãos, os novos rebeldes do sistema. Mas bendito seja o nome do Senhor, pois ainda que sejamos perseguidos, não seremos abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4:9. Nosso compromisso não é com o mundo, mas com o reino eterno. A fé cristã sempre teve seu espaço mais profundo na intimidade. Jesus ensinou que, ao orar, devemos entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai em secreto. Mateus 6:6. Há uma beleza sagrada no fato de que Deus vê o que está oculto, que nossa relação com Ele não depende de holofotes, mas de entrega sincera. Mas e se esse espaço íntimo, esse santuário silencioso, também fosse invadido? A perseguição do futuro não será barulhenta. Não haverá tropas invadindo igrejas, nem multidões gritando, crucifica-o nas praças. Será uma perseguição silenciosa, limpa, eficiente. As ferramentas, microfones invisíveis, câmeras imperceptíveis, algoritmos que aprendem seus hábitos, suas palavras, suas expressões, e até sensores neurais que identificam emoções e pensamentos. Não se trata de imaginação. Em 2025, empresas de tecnologia já oferecem sistemas capazes de detectar o humor de um indivíduo por meio do tom de voz. Câmeras de segurança inteligentes leem microexpressões faciais e associam a comportamentos de risco. E assistentes virtuais, que muitos cristãos possuem em suas casas, gravam conversas o tempo inteiro, muitas vezes sem o usuário perceber. Tudo em nome da comodidade. Tudo sob o disfarce da utilidade. Agora, imagine um futuro em que orar, cantar louvores ou simplesmente falar com Deus em voz baixa possa ser registrado e classificado como atividade suspeita. Em que sua frequência de leitura bíblica, seus acessos a sites cristãos ou até o conteúdo de suas anotações espirituais se tornem indicadores de comportamento radical. A privacidade que sempre protegeu a fé agora se transforma em ilusão. Em ambientes onde a religião não é bem-vinda, já existem denúncias automáticas feitas por aplicativos. Crianças são ensinadas a reportar atitudes religiosas em casa. Trabalhadores são monitorados por expressarem valores cristãos. E tudo isso acontece sem confronto direto, sem tribunais públicos, sem prisões visíveis. A perseguição é digital, sutil, mas implacável. É assim que o sistema do anticristo poderá agir, criando um ambiente em que o próprio silêncio do cristão já é suspeito, onde cada clique, cada palavra digitada, cada expressão facial pode ser interpretada à luz de um código de conduta anticristão. A questão é: estaremos preparados para permanecer fiéis, mesmo quando ninguém estiver do nosso lado? Quando toda a estrutura à nossa volta nos pressionar a negar nossas convicções, a esconder nossa fé, a apagar nossa luz?
Muitos cristãos acreditam que resistirão se o dia da perseguição chegar. Mas e se ele já tiver chegado? Só que disfarçado. Você ainda sente que tem privacidade na sua jornada com Deus? Ou já percebeu que há olhos invisíveis sempre atentos? A privacidade cristã está morrendo. E com ela, o conforto de viver uma fé tranquila. O que resta é a coragem. E ela não vem da carne, mas do Espírito Santo, que nos fortalece para sermos luz, mesmo em tempos de escuridão total. A verdade sempre foi o maior alvo das trevas. Desde o Éden, quando a serpente distorceu as palavras de Deus, o inimigo tem usado a manipulação como sua arma mais eficaz. Nos tempos finais, a batalha pela verdade será ainda mais intensa e travada no campo das memórias. No episódio The Entire History of You, o implante de gravação permite que qualquer pessoa revise e edite suas memórias. Mas, e se o próximo passo for a alteração dessas memórias? E se o sistema puder reescrever aquilo que você viu, ouviu, viveu? O que é real deixaria de ser absoluto, tornando-se relativo à vontade de quem controla os dados. Isso não é apenas ficção. Cientistas já conseguiram induzir falsas memórias em cérebros de animais. E estudos avançam para replicar isso em seres humanos. A neurociência moderna aponta para a possibilidade de editar lembranças traumáticas, apagando partes da memória. Em um primeiro momento, isso pode parecer terapêutico, mas, nas mãos de um sistema anticristão, poderia se tornar uma ferramenta para apagar convicções espirituais, testemunhos e até experiências com Deus. Imagine um mundo onde memórias de conversões, de cultos, de milagres, de chamadas missionárias sejam consideradas disfunções mentais e apagadas por motivos de saúde pública. Onde jovens cristãos sejam forçados a passar por reprogramações, reeducações ou terapias para corrigir desvios espirituais. A história da fé cristã é construída sobre o testemunho. Desde os mártires do primeiro século até os convertidos nos dias de hoje, tudo depende da lembrança viva do que Cristo fez. Se essa lembrança for adulterada, o testemunho desaparece. E com ele, a identidade espiritual de milhões. O controle da memória é o controle da alma. Por isso, o sistema do anticristo não se contentará apenas em vigiar. Ele desejará reescrever. Como na distopia de George Orwell, em 1984, onde quem controla o passado controla o futuro, a estratégia será moldar o que as pessoas acreditam ser real. Hoje já vemos isso acontecer, em menor escala, com a manipulação da informação. Trechos da Bíblia são descontextualizados. Histórias de mártires são escondidas. Perseguições atuais são ignoradas pela mídia. Agora imagine isso elevado ao nível da memória individual, onde sua própria experiência com Deus é questionada, relativizada, apagada. O cristão do futuro será desafiado a guardar não apenas sua fé, mas também suas lembranças. A fidelidade não será apenas uma escolha diária, mas uma resistência espiritual contra um mundo que quer redefinir o que é verdadeiro. Em tempos assim, precisaremos mais do que nunca do Espírito Santo, que nos faz lembrar tudo o que Cristo nos ensinou. João 14, 26. Mesmo que a tecnologia tente apagar, o que o Espírito selou no coração, ninguém poderá remover. Diante de um mundo que caminha para o controle total, a pergunta inevitável surge: como resistir? Como permanecer fiel quando tudo ao nosso redor, leis, tecnologias, sistemas, nos pressiona a ceder, a silenciar, a nos conformar? A resposta não está em armas físicas, nem em estratégias humanas, mas em sabedoria espiritual. O livro de Efésios nos diz: nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. Isso significa que, mesmo diante de um sistema extremamente tecnológico,
A raiz da perseguição é espiritual e, portanto, só pode ser enfrentada espiritualmente. Resistir começa com discernimento. Precisamos estar atentos aos sinais do tempo. A Bíblia nos alerta que nos últimos dias o amor se esfriará e muitos serão enganados. Mateus 24, 12, 24. A sedução virá camuflada de modernidade, de avanço, de bem comum. Muitos cristãos cairão não porque foram forçados, mas porque foram convencidos de que a submissão ao sistema é a única forma de continuar vivendo em paz. É por isso que o cristão precisa cultivar intimidade com Deus agora. O momento de se preparar não é quando a perseguição já tiver batido a porta, mas antes. Precisamos ser como as virgens prudentes, que tinham azeite em suas lâmpadas antes da chegada do noivo. Mateus 25. Em outras palavras, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Outro passo crucial é o fortalecimento da comunhão entre os irmãos. A igreja primitiva cresceu em tempos de perseguição porque os cristãos se sustentavam uns aos outros com oração, ensino e companheirismo. Em tempos de vigilância, onde as grandes congregações talvez sejam desmanteladas ou monitoradas, os pequenos grupos, as reuniões caseiras e os laços familiares se tornarão fortalezas espirituais. Também é essencial cultivar memória bíblica viva. Se um dia nos for tirado o acesso às escrituras digitais ou físicas, o que estará gravado em nosso coração será o alimento da alma. Salmos, Evangelhos, Cartas de Paulo. Quanto mais da palavra estiver em nós, mais preparados estaremos para resistir. E por fim, precisamos decidir de antemão que não negaremos a Cristo. Em Daniel 3, os amigos do profeta não se curvaram à estátua de ouro porque já tinham convicção firme em seu coração. A fidelidade não se improvisa no momento da prova. Ela se constrói no secreto, na intimidade com Deus, dia após dia. Talvez o tempo de viver a fé de forma confortável esteja se encerrando, mas o tempo de viver uma fé real, poderosa e inabalável está apenas começando. Resistir é mais do que sobreviver. É permanecer de pé quando todos se ajoelham. É brilhar quando o mundo se cobre de trevas. E quem estiver firmado em Cristo, esse não será abalado. Chegamos ao último ponto dessa jornada, mas talvez o mais decisivo. Depois de refletirmos sobre tecnologia, vigilância, perseguição e estratégias de resistência, precisamos fazer uma pausa e olhar para o centro de tudo: nossa fé em Jesus Cristo. Em tempos de controle total, o que restará àqueles que recusarem a marca da submissão? Aqueles que optarem por seguir a Cristo, mesmo que isso signifique a exclusão total do sistema. Restará apenas uma coisa, e será tudo o que realmente importa: a presença de Deus. O livro de Apocalipse é, ao mesmo tempo, uma advertência e uma promessa. Ele nos mostra o auge da rebelião humana contra Deus, mas também nos revela a vitória final dos que permaneceram fiéis. Os mártires não são apenas lembrados, são honrados. Suas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro, e eles recebem coroas de glória. O controle do anticristo será imenso, mas ele jamais poderá acessar o que é eterno. Ele pode invadir memórias, manipular dados, alterar histórias, mas não pode apagar um coração selado pelo Espírito Santo. Não pode alcançar aquele lugar secreto onde Deus fala conosco, onde nascem as convicções inegociáveis. Este é o nosso chamado. Viver uma fé que resista à opressão, que não negocie princípios, que esteja disposta a sofrer, se necessário, mas jamais negar o Salvador. Talvez você esteja se perguntando: será que eu serei forte o suficiente? A resposta é: não sozinho. Mas com Cristo em você, sim. O mesmo Deus que sustentou Paulo, que fortaleceu Estevão diante das pedras, que guardou João na ilha de Patmos, é o Deus que habita em você. Ele prometeu que estaria conosco até o fim. Mateus 28, 20.
E ele não mente. Nos tempos que virão, a coragem não será uma opção. Será uma necessidade. Mas lembre-se, coragem não é ausência de medo. É agir com fé, mesmo quando o medo bate à porta. Por isso, prepare-se. Guarde a palavra no coração. Fortaleça os laços com os irmãos. Encha-se do Espírito. Viva cada dia como um testemunho. E se chegar o dia em que a fé custar tudo, que você esteja disposto a pagar. Porque não há controle humano que supere a soberania de Deus. Nenhum sistema pode deter a marcha do reino. E os olhos do Senhor continuam atentos àqueles que o amam, mesmo que o mundo tente apagar sua luz. A esperança dos fiéis está além dos dados, além dos chips, além dos algoritmos. Está em um rei que virá nas nuvens, com poder e grande glória. E quando ele voltar, encontrará fé na terra?